João, no Evangelho, capítulo 1. Nós vamos ler apenas alguns versículos do capítulo 1, começando pelo verso de número 6, apenas do 6 ao 8. Nos diz assim o Evangelho de João: Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Quero ler para vocês esses mesmos versos, só que agora da tradução chamada A Mensagem. Ela é uma paráfrase, ela é uma proposta mais coloquial. Diz a mesma coisa, mas com essas palavras. Houve um homem chamado João, enviado por Deus para apontar o caminho para a luz da vida. Ele veio dizer a todos para onde olhar, em quem deviam crer. João não era a luz, ele estava ali para mostrar o caminho para a luz. Vamos orar? Pai, te louvamos porque tu tens todo o poder. Nós cantamos aqui, Senhor, porque não existe problema grande o suficiente, não existe, Deus, coração duro o suficiente. O Senhor tem todo o poder. Nós te pedimos, Pai, que a tua luz faça brilhar hoje pela manhã, Deus, sobre nossas vidas e nos desperte, Deus, para aquilo que o Senhor quer de nós. Em nome de Jesus, fala com teu povo, nós oramos. Amém. Amém. Queridos, o Evangelho de João, você já sabe, ele foi escrito num período bem depois dos outros 3 evangelhos. Por isso ele tem uma pegada diferente, um tempero mais teológico, mais filosófico. Os evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas, eles são bem mais narrativos, bem mais históricos, principalmente nesse início. O Evangelho de Marcos, especificamente, ele não começa preocupado em falar sobre a genealogia de Cristo, nada. Ele já começa direto dizendo que João Batista estava lá no Rio Jordão batizando o povo. Então você imagina esse camarada, né, cabeludão, barbado, vou já falar um pouco do porquê que ele era assim, dentro da água. Se as águas estavam nos tornozelos, no joelho ou na cintura, isso pouco importa. Se ele batizava também afundando o povo dentro d'água ou só jogando água na cabeça, a Bíblia não diz. Pouco importa, ainda que a palavra grega baptizo é um verbo que significa imergir, né? Vem da imersão. Então, nós não temos muito conteúdo para dizer o nível da água, mas a gente consegue imaginar na cabeça a cena daquele eremita, né? Um homem do deserto, porque os essênios, segmento judaico do qual João Batista fazia parte, viviam reclusos no deserto. Então a gente imagina aquele camarada com peles de camelo, barbão, às vezes ainda um pontinho de mel aqui e uma asinha de gafanhoto do outro lado, porque o texto diz isso, né, que ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Né, o nutrólogo da época disse que ele tinha que comer gafanhoto e mel silvestre. O cara era substância pura, como diria o pastor Jeremias. E esse sujeito, dentro d'água, recebia judeus para batizá-los em um batismo de arrependimento. Essa imagem da água dentro da qual uma purificação ou novos fluidos, nova energia, né? A imagem da água ela é uma imagem que não faz parte apenas desse batismo do judaísmo ou muito menos do nosso imaginário cristão, quando a gente vê a água do batismo. Você vai lembrar aqui que existem rios sagrados na Índia, por exemplo, que são, diga-se de passagem, fétidos, poluídos, imundos, dentro dos quais pessoas se banham, acreditando serem purificadas a partir do banho sujo. Né? Uma compreensão assim de espiritualidade, não de banho físico, que é aquela história, o camarada fisicamente ele entra sujo e sai mais sujo ainda, mas espiritualmente se acredita que ele mergulha lá no rio e ele sai lá de dentro
purificado. Eu sou do tempo, queridos, quando eu morava no Rio, você sabe que Rio de Janeiro é um estado bastante dado ao candomblé. Então, o próprio catolicismo, dentro do qual eu fui criado, na realidade, onde eu nasci, no Rio de Janeiro, eu não estou dizendo que todo o catolicismo é assim, mas na realidade onde eu fui criado, é um catolicismo muito misturado com crenças pagãs do candomblé. Então, era uma prática muito comum, na madrugada do dia 31 para o dia 1º de janeiro, do 31 de dezembro para o 1º de janeiro, fazer aquele ritual para dar boa sorte no ano que entra, entrar de costas no mar e daí pular 7 ondinhas. Eu não vou nem perguntar quem fez isso já, eu já fiz. Porque tem-se essa crença de que de alguma forma a água, seja ela do mar ou do rio poluído, ou de uma pia batismal, de um tanque, ela povoa a mente das pessoas e muita gente acredita que a partir dessas águas, coisas novas podem acontecer, algum tipo de purificação pode tomar lugar. João Batista estava na água, e o povo estava sendo batizado, e tudo isso era antes de Cristo. Olha que interessante, a gente, como cristão, pensa que essa história de água está restrita ao batismo, começou com as águas do batismo, dentro das quais o recém-convertido é imerso ou aspergido, e a partir dali então nasce uma nova vida para uma nova realidade. Mas não, antes de Cristo, essa história de mergulhar em águas com vistas à purificação já existia. E João Batista fazia parte, estava neste momento fazendo parte desta compreensão que tinha em diversas outras civilizações, mas no judaísmo era ainda mais forte. É uma prática, queridos, chamada mikvé. Mikvé, do hebraico, significa literalmente fonte, fonte de água. Em muitas traduções do Antigo Testamento, o tanque onde um ex-leproso tinha que se lavar para se mostrar ao sacerdote, ali era uma mikvé, certo? Era uma prática de se banhar em águas, dependendo do pecado cometido, estas águas tinham que ser correntes, então o mikvé não podia ser um tanque ou apenas uma piscina, tinha que ser um rio, tinha que ter águas correntes. Neste caso aqui, João Batista está fazendo o ritual do mikvé nas águas do Rio Jordão. E o que é que este ritual prometia? Tem uma série de interpretações do judaísmo para esta prática, onde se acreditava, por exemplo, ter purificação de pecados. Então a prática do mikvé intencionava do sujeito que caía na água ter nele uma compreensão de que ele estava sendo purificado. Também batismo de gentios convertidos ao judaísmo. Se houvesse algum grego ou pagão de qualquer outra região que quisesse adentrar ao judaísmo, um dos rituais prescritos para isso era o ritual do mikvé, onde ele tinha que ser batizado, não é a mesma compreensão nossa de batismo. Era certamente o início de uma vida nova. Na cabeça do judeu, o mikvé era o início de uma vida nova. Na época de Jesus tinha uma controvérsia. Não sei se você já ouviu falar de 2 rabinos que tinham 2 escolas de pensamento distintas na época de Jesus, chamado Hilel e Shammai. Abre parênteses. Quando os fariseus perguntam para Jesus o que ele achava do divórcio, eles não queriam saber exatamente o que é que Jesus achava do divórcio. Eles queriam saber se a resposta de Jesus iria ser condizente ou com o ensino de Shammai ou com o ensino de Hilel. Quando você lê bem o texto e estuda os comentários, é isso que eles estavam querendo saber. Um tinha uma pegada mais conservadora e o outro tinha uma pegada mais liberal. Fecha parênteses. Mas essas 2 correntes do judaísmo, que eu não vou falar aqui de divórcio, elas tinham uma compreensão dessa história do mikvé, porque ambos acreditavam que sim, gentios podem ser convertidos ao judaísmo. Só que o Shammai, ele acreditava que o rito principal para um gentio se tornar judeu era a circuncisão.
Já o outro, que era o Hillel, ele acreditava que o rito principal para um gentio se tornar judeu era o batismo, era o ritual do mikveh. Ambos, contudo, acreditavam que este banho nas águas era o início de uma nova vida. Porém, tem uma outra característica desse mikveh que é muitíssimo interessante, e por isso eu estou insistindo nessa pronúncia meia boca aqui do hebraico, que eu não sei nem se está certo, o professor João Mário não está aqui para me ensinar. Porém, tem uma compreensão do mikveh que é interessantíssima, porque a grafia desta palavra no hebraico é quase que idêntica a uma outra palavra que em hebraico significa esperança. E por causa desta semelhança de grafia entre mikveh, que são fontes de águas, sejam elas armazenadas ou correntes, e a palavra em hebraico esperança, por causa disso, o profeta Jeremias fez uma brincadeira com essas palavras. Deus deu a ele um oráculo para ser entregue ao povo, e Jeremias, ao redigir a palavra de Deus, jogou com essas duas palavras. É o que está no capítulo 17, verso 13 de Jeremias, quando diz assim, presta atenção: o Senhor, ó Senhor, esperança de Israel, olha a esperança aí, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha, aqueles que se desviarem de ti terão seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Então ele diz: ó Senhor, esperança de Israel, quem te abandonar vai sofrer, tu que és a fonte de água viva. Esta palavra, por causa desse texto de Jeremias e também do 14, 22, que diz assim, 14, 22, lá em Jeremias: entre os ídolos inúteis das nações, existe algum que possa trazer chuva? Podem os céus por si mesmo produzir chuvas copiosas? São águas que correm. E aí ele diz: somente tu o podes, Senhor nosso Deus, portanto, a nossa esperança está em ti. Águas, de chuvas copiosas, junto do mesmo verso onde ele diz: a nossa esperança está em ti. Queridos, o que é isso? Este trecho de Jeremias que eu li agora traz a realidade do verdadeiro uso desta tradição chamada mikveh. Era uma forma de se comunicar esperança. Era um batismo onde as águas que recebiam aquele recém-convertido ou aquele pecador produziriam um novo homem que, em saindo daquela água, se encheriam de esperança. João Batista está dentro da água, fazendo o quê? Trazendo esperança para o povo. Arrependei-vos e voltai para os caminhos do Senhor. Basicamente era essa a sua mensagem. O profeta Isaías diz que João Batista era esta voz que clama no deserto, preparando as veredas, ou seja, o caminho para o justo, para Jesus. Então esse momento da história de Israel foi um momento onde Deus enviou alguém na frente do Messias. João Batista, primo de Jesus, veio antes de Jesus, é verdade, pouco tempo antes, mas veio com um discurso preparatório. Era um povo que precisava receber batismo de arrependimento. E com este gesto, com esta mikveh, eles renasciam em esperança. Para agora e pensa comigo, por quê? Por que este gesto de João Batista em botar o povo dentro d'água era tão importante para a época? E agora, queridos, a gente tem que conhecer a história. Porque quando a gente conhece a história do texto bíblico, abre-se novos olhos para compreender o que está escrito. João Batista vem trazer uma voz de arrependimento, de esperança de nova vida, em um período da história de Israel onde o povo estava sedento de Deus. Não sei se você sabe, mas a última palavra de Deus dita, antes que João Batista conclamasse o povo ao arrependimento,
havia sido dita, sabe por quem? Pelo profeta Malaquias, lá no tempo de Neemias. Quase 400 anos haviam se passado sem que nenhum profeta tivesse sido levantado por Deus em Israel. Se você não lembra da história, deixa eu te rememorar aqui. Israel vem de uma sucessão de cativeiros: o egípcio, o assírio, o babilônico, o persa. Aí o cativeiro persa foi diferente, porque Ciro, que foi este primeiro imperador que conquistou o povo hebreu das mãos dos babilônicos, Ciro permite que o povo volte para a sua terra. Tanto é que o profeta vai dizer que Ciro é um enviado de Deus. É Isaías quem fala que Ciro, mesmo sendo um crápula, um pagão, chefe de um império horrendo, ele foi um instrumento para cumprir os propósitos de Deus. O povo volta para a sua terra. Claro, fica ainda debaixo do domínio persa, mas volta para casa. 3 grandes movimentos acontecem neste retorno. Primeiro, o retorno de Zorobabel, que reconstrói o templo em Jerusalém. Depois, o retorno de Esdras, que reconstrói o amor e o zelo pela palavra de Deus, que estava esquecida por causa dos anos no cativeiro. E por fim, aquilo que você já sabe, a história de Neemias, que foi quando ele leva então organização política, militar e social para dentro de Jerusalém. O primeiro empreendimento de Neemias é logo reconstruir os muros da cidade para que houvesse proteção, para que uma vez protegida pudesse ter culto, pudesse ter prosperidade dentro de Jerusalém. Na época de Neemias, o povo ainda vivia em pecado. O principal pecado que Neemias denunciava para o povo, sabe qual era? Era a opressão que os judeus imprimiam sobre seus próprios irmãos judeus. Ele dizia: isto é abominável ao Senhor. Tem famílias precisando vender seus filhos para quitar dívidas com irmãos judeus. Isso não pode. O profeta Malaquias denuncia os mesmos pecados. Viveu, acreditam a maioria dos comentaristas, viveu num período logo após o retorno de Neemias para a Pérsia, quando ele terminou a obra e deixou Jerusalém andando. Malaquias viveu, portanto, num ano aproximadamente 400 e pouco antes de Cristo. Se você olhar aqui no seu Antigo Testamento, o último livro é o livro do profeta Malaquias. Aí eu não sei como é que está na tua Bíblia, mas aqui na minha, de Malaquias, para começar o Novo Testamento, que começa com Mateus, está assim, tem uma página em branco. Essa página em branco aqui, vamos tratá-la simbolicamente como um período de 400 anos de silêncio. 400 anos de silêncio. E o que é que a história nos conta que aconteceu ao longo desse período? Muita tragédia, muita esperança escoando embora pelo ralo abaixo. Conta-nos a história que o Império Persa continuou soberano até que os gregos, sob o comando de Alexandre o Grande, detona os persas definitivamente, conquista todo o mundo conhecido, funda as suas cidades, Alexandrias, mundo afora, e faz algo que é um tipo de opressão muito pior do que todos os outros opressores. Ele não tira ninguém de suas terras, ele deixa o povo todo lá, só que ele abre a cabeça das pessoas assim, corrompe, adultera a sua cultura e enfia a cultura grega lá dentro. Abre outro parêntese aqui, 2000 e tantos anos já se passaram e até hoje a gente ainda pensa com um jeito grego de ser. Isso começou com o poder militar de Alexandre, com o poder filosófico da sua influência mundo afora, antes e depois dele, obviamente. Mas esta influência grega adulterou ou foi uma ofensa às tradições e ao jeito de ser do homem judeu. Israel estava agora debaixo de um novo cativeiro. Eles saíram das mãos
de Artaxerxes, o persa, e foram para as mãos agora dos gregos, no Império Helênico. Quando Alexandre o Grande morre, esta grande vastidão de império é dividida em 4 subimpérios. 2 deles são importantíssimos. É o império dos Ptolomeus e dos Seleucidas. Os Ptolomeus ficavam no Egito, a capital era Alexandria. Os Seleucidas ficavam na Síria e a capital era Antioquia. Esses 2 não se davam e era brigando o tempo todo. O que é que a palavra nos ensina? Que um reino dividido em si mesmo não subsiste. Por causa dessas muitas brigas, os judeus começaram a se rebelar contra essa influência grega. Lá para as bandas do ano 150 antes de Cristo, olha que o tempo está passando, não havia palavra de Deus ainda, silêncio desde Malaquias, João Batista não tinha entrado em cena. Os judeus começam a se rebelar. Um sacerdote chamado Matatias tem um filho chamado Judas, o Macabeu. E a revolta dos Macabeus é encabeçada por este homem que conquista Jerusalém definitivamente das mãos dos gregos, dos Seleucidas, e então passa a ser o primeiro rei. Não dura muito, porque a sucessão deste reinado começa a ser envolvida em muita politicagem, em muita usurpação de tronos e poder, e aí vem um sujeito chamado Pompeu. Pelo nome você já sabe que não é grego, pela derivação do latim ele vem de Roma, e então Roma entra e diz, esse povo está confuso, nós queremos a Judéia, Roma toma conta, e agora o povo que estava quase respirando novos ares de libertação, finalmente tínhamos rompido o ciclo de cativeiros desde a Babilônia, Persa, e agora os gregos, conquistamos Jerusalém, vem os romanos e diz, não, acabou a festa, agora vocês são prisioneiros meus. E então Jerusalém se torna, a Judéia como um todo, se torna província romana. Todo esse apanhado histórico é para te mostrar, por A mais B, que se tinha uma coisa que o povo precisava, nessa página em branco bem aqui, era de esperança. O livro de Provérbios nos diz, queridos, que onde não há profecia, o que acontece? O povo perece. Provérbios capítulo 29, verso 18. Onde não há palavra de Deus, o povo perece. Aqui, não havia palavra. 400 anos de sobreposição de impérios. Na hora que eles achavam que iam respirar liberdade, vem Roma e toma de volta. E eles continuam escravos. E para piorar a situação, já ia para o 4º século sem palavra de Deus. Então, se tem algo que Israel está precisando, na hora que João Batista entra em cena, este algo se chama esperança. Fala aí para mim essa palavrinha, vai lá. Esperança. Se tem algo que aquele momento histórico requeria, era esperança. Aí eu dou um pulo para os nossos dias hoje e pergunto para você o seguinte: qual vai ser a semana que nós vamos chegar aqui e não vamos dizer que houve mais um atentado terrorista ou louco no mundo? Qual vai ser a semana que nós vamos chegar aqui sem histórias tristes para contar de injustiça, de corrupção, de desgraça, de doenças? Queridos, se tem algo que nós precisamos neste dia que se chama hoje, é o quê? João Batista estava com águas no joelho ou na cintura, pouco importa, mas dentro da água, a sua pregação era de um arrependimento que gerava no coração daqueles batizandos esperança. E sabe, irmãos, não só é isso que a gente precisa hoje, como foi isso que o povo precisou naquela época, como continuará sendo esta a necessidade do homem nos dias para frente, não é, irmãos? E olha que eu não quero aqui apenas dizer aquele verso popular
que é verdadeiro, que a esperança é a última que morre. De fato, é a última que tem que morrer, só se for por último mesmo, porque senão a vida não tem mais sentido. Mas só tem uma coisa capaz de manter a esperança viva. Não são as boas energias de uma amizade bacana, não é o sal do mar, que se você der 7 pulinhos para trás, vai te dar uma carga legal e afastar o mal-olhado. Isso é superstição, com todo respeito, mas eu preciso ser sincero, isso é burrice. Não é discurso positivo, não são técnicas de empreendimento pessoal, coach, não é nada disso que será capaz, em algum momento, de manter a esperança acesa. Apenas o que pode manter a chama de esperança acesa, queridos, é a palavra de Deus. Provérbios 29, sem profecia o povo perece. Em outros termos poderíamos dizer, sem a palavra de Deus, o povo perece porque acaba a esperança. Se não houver uma palavra que me diga que eu posso crer no amanhã porque Ele vive, eu pereço. Se não houver uma verdade dizendo para que eu viva o dia de hoje porque amanhã trará os seus próprios cuidados, eu pereço de ansiedade. Só a palavra de Deus, queridos, nos sustenta em esperança. Você crê nisso? Diga amém. Aleluia. Deus disse isso para Israel, antes de Cristo, muito. Quando Deus cria Israel, Deus diz para Israel o seguinte, em outras palavras, isso é por minha conta, tá? Deus diz assim, meu povo, eu vou fazer de vocês uma nação distinta, vou fazer de vocês uma nação que terá um código de leis tão maravilhoso, tão certo, porque veio das minhas próprias mãos, que se vocês viverem de acordo com este código moral e legislativo, que eram as leis de Moisés, se vocês viverem de acordo com esta minha vontade para vocês, vocês serão, Isaías diz, luz para as nações. Olha o que diz aqui, capítulo 42, versos 6 e 7, do livro do profeta Isaías, diz assim, eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurarei firme a sua mão, eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios. Aqui, se você ler o capítulo, nós enxergamos com óculos cristãos, aí a gente vai ver, está falando de Cristo. Mas para o judeu que estava lendo, ele não estava com Cristo, ele não tem um óculos do cristianismo na venta aqui. Né? Então ele lê como se Deus estivesse falando para ele, o povo judeu. Eu farei de você luz para os gentios. Esse povo que vive aí fora, os doidos da Babilônia, os outros lá de Nínive, para quem Jonas não queria ser luzeiro, são para eles que vocês devem brilhar, vivendo de acordo como eu quero. Se vocês viverem, vocês vão brilhar e serão luz para as nações vizinhas. O mundo que precisa de esperança será pleno de esperança quando vocês viverem do jeito que eu quero que vocês vivam. Aí sai do Antigo Testamento, chega em Jesus agora, mais uma vez, Jesus Cristo no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 4, diz que nele, em Jesus, no Verbo de Deus, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Depois que Deus fala que se o povo vivesse de acordo com a sua lei, de acordo com o seu querer, este povo seria luz para os gentios. Agora, uma vez que o povo falhou em viver de acordo com o querer de Deus, Deus manda seu Filho Jesus Cristo. E é o João quem vai falar que nele estava esta plenitude de vida, e ele era a luz dos homens. O próprio Jesus Cristo vai dizer isso lá em João 8, quando ele fala, eu sou o quê? A luz do mundo. O mundo ao redor da época de Jesus, um mundo marcado pela profanação que o Império Romano exercia sobre o pensamento e a cultura judaica,
um mundo que havia já sido marcado pela sucessão de impérios dominadores na história de Israel e que fazia de Israel um povo sedento de esperança, este mundo recebeu agora o Salvador e disse: todos quantos olharem para mim, Jesus, enxergarão a luz do mundo, porque eu sou a luz do mundo. Então veio lá de Israel, Deus falando com o povo que eles seriam essa luz, se vivessem de acordo, não viveram, falharam. Deus manda Jesus e diz: esta é a luz do mundo, olhem para Ele, mantenham os olhos fitos no autor e consumador da vossa fé, porque o desespero ao redor de vocês carece de esperança, esperança que só existe nesta luz que é Jesus Cristo. Aí o próprio Jesus olha para mim e para você, igreja, e em Mateus capítulo 5, antes dele dizer que vocês são a luz do mundo, é como se ele olhasse para aqueles judeus. Pensa comigo agora, vamos exercitar a imaginação aqui. Como se Jesus olhasse no olho daqueles judeus e, sem dizer nada, os judeus olhariam para ele e diriam o seguinte: Deus mandou o povo ser luz, se vivesse de acordo com a sua palavra. O povo não foi. Deus mandou este aqui diante de nós agora e ele é a luz do mundo. O que ele tem para falar agora? Aí Jesus interrompe o silêncio e diz: vocês são a luz do mundo. Não é mais o povo de Israel que tentou e não conseguiu. Agora, porque eu me fiz carne e vim como luz para vocês, agora vocês têm como ser luz do mundo. Mateus capítulo 5, versos 14, 15 e 16, preste atenção nessa leitura. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia, um luzeiro, e coloca debaixo da vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, lá em cima, porque assim vai iluminar a todos que estão na casa. Assim, olha o que ele diz, verso 16. Assim, brilhe a luz de vocês entre os homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Israel tentou ser o povo, ou pelo menos foi chamado para ser o povo que irradiaria a luz de Deus. Não viveu de acordo com os preceitos de Deus. Jesus Cristo veio e disse: eu sou essa luz, e porque eu estou entre vocês, vocês agora são chamados para serem a minha luz. E com isso, irmãos, eu quero concluir dizendo o seguinte: o mundo ao seu redor carece de esperança. Só a luz de Deus, na sua palavra, pode promover essa esperança. Não está certo isso? Já dizemos amém para isso. Acontece que não apenas o mundo ao seu redor precisa de esperança. O mundo dentro de você também precisa. Não é apenas o terrorismo lá na Alemanha, na Síria, na Turquia, nos Estados Unidos. Não é apenas a eminência do terror nos Jogos Olímpicos do Rio. Não é apenas, digo eu, do lado de fora que a desesperança impera. Às vezes, este império cruel, algoz, que nos faz perder noites de sono ansiosamente, este inimigo às vezes está dentro de nós. E nós é que temos que decidir, irmãos, como é que nós vamos lidar com ele. Ou nós vamos tentar abafá-lo, se entupindo de remédio, tentando nos anestesiarmos para uma realidade que nos aflige, nos incomoda e nos tira dor de sono. Ou nós podemos nos lembrar nesta manhã que a luz que faz bater em retirada as trevas da desesperança já brilhou em Cristo Jesus e deixou para nós a sua palavra. E quanto mais eu me aproprio desta palavra, quanto mais eu me rendo ao senhorio deste que é a luz do mundo, quanto mais eu vivo com Ele e para Ele, menos ansioso eu viverei.
A decisão é sua hoje. Ah, pastor, mas não é tão fácil assim, as contas estão aí para pagar, o desespero e tal, etc. Ok, eu sei que é difícil, eu tenho minhas noites mal dormidas, né? Os médicos estão aí para te ajudar a fazer essa caminhada. Mas, queridos, a solução definitiva é quando nós nos lembramos de duas coisas. Primeiro, que a luz já veio e deixou para nós a sua palavra, e por isso, aqui está a esperança para o dia de amanhã. Segunda coisa que nos lembramos, é esse detalhezinho que está aqui falando sobre João, no verso 8 do texto que nós lemos, e com isso eu concluo. Ele próprio, João, ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. A versão da Bíblia, a mensagem diz, ele próprio não era a luz, ele veio mostrar o caminho que leva à luz. João não era luz, ele apenas mostrou o caminho para a verdadeira luz. Que caminhos você tem mostrado? Que caminhos você tem permitido que outras pessoas vejam na sua conduta, na sua vida? Jesus disse, brilhe então essa luz na qual vocês se agarram para a esperança, façam essa luz brilhar, para que os homens, vendo esta luz, deem glórias a Deus e se curem da falta de esperança e do desespero. Que Deus te abençoe e te faça um luzeiro, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.